Olá, sejam bem-vindos à história da Igreja Adventista da Promessa, 24 de janeiro de 1932, 24 de janeiro de 2022, 90 anos sob a unção do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Atos 2, verso 39. João Augusto da Silveira nasceu no dia 26 de janeiro do ano de 1883, na cidade alagoana de Murici. Ainda na sua infância, seu pai veio a falecer e sua mãe, Dona Rosa, decidiu então mudar-se para o estado de Pernambuco e fixaram residência na cidade de Paulista, próximo a Recife. Já na sua juventude, adolescência e juventude, ele começou a experimentar do agir e dos planos de Deus sobre a sua vida. Com 16 anos de idade, ele começa então a ter contato pela primeira vez com a palavra do Senhor. E ao lado da casa onde ele tomava refeição, morava uma família cearense com a que tinha boa amizade. Assim, nos tempos de folga do seu trabalho, ele passava a frequentar a casa desta família. Certo dia percebeu sobre a mesa um livro que lhe chamou a atenção, pegou em suas mãos, leu o título e lá estava escrito: Bíblia Sagrada. Começou a ler com grande interesse e curiosidade. E uma jovem da casa, observando a maneira como João lia a Bíblia, fez a advertência: essa Bíblia é protestante. Se você quiser, eu tenho uma Bíblia católica, na qual você poderá continuar estudando. A leitura daquela Bíblia e de outros livros com ilustrações era o passatempo do jovem durante toda a semana e também aos domingos. A forma como João Augusto entrou diretamente em contato com os evangélicos foi no mínimo inusitada e cômica. Depois daquela advertência, ao se encontrar com o senhor Félix, ele declarou: Senhor Félix, eu sou protestante. Curiosamente, ele lhe pergunta: a qual igreja você pertence? João nada sabia sobre denominações evangélicas. Logo, não soube responder. Mas o diálogo surtiu efeito, pois, desse episódio, até engraçado, João recebeu convite para ouvir o primeiro sermão evangélico, que se deu no dia 24 de dezembro de 1909. O convite fora feito pelo senhor Félix, que era fundador da Igreja Presbiteriana em São Luís do Maranhão. O jovem aceitou o convite e naquela noite de sábado foi ao templo evangélico. Lá estava um dos maiores pregadores da época, o reverendo Eduardo Carlos Pereira. Outra providência divina já começava a se esboçar ali naquele templo. Ao findar os trabalhos, nos bancos da igreja, estavam vários folhetos ali deixados. O senhor Félix diz ao seu convidado: esses folhetos são sabatistas. No dia seguinte, atendendo ainda ao convite do senhor Félix, foi à sua residência. Qual não foi a sua alegria ao receber das mãos daquele homem uma Bíblia Sagrada como presente, dedicada a ele com data de 25 de dezembro de 1909. Em 29 de dezembro deste mesmo ano, a família Silveira retornou ao estado de Pernambuco, depois de passar apenas 9 meses no Maranhão. Tempo suficiente para que João Augusto tomasse conhecimento do Evangelho da salvação através de Jesus Cristo. A volta a Pernambuco foi feita no navio Brasil, da Lloyd, com destino a Recife. Por essa época, não havia nenhuma denominação evangélica em Paulista onde residia a família. O material religioso de que dispunha o jovem João era a Bíblia, o Catecismo Presbiteriano, uns folhetos e um postal com uma passagem de um rebanho. Encontrou-se nessa ocasião com uma prima sua da Igreja Batista, que lhe perguntou: ouvi dizer que o primo agora é crente. Como o vejo fumar? Tomou ali, naquele instante, a decisão firme de não mais fumar, pois respondeu a prima: minha conversão é recente e não sabia nada a respeito deste assunto, mas se fumar prejudica a minha fé, não mais usarei o cigarro. A decisão
valeu-lhe para o resto da vida. A prima acreditava que João seria, junto com ela, um crente batista. Deus tinha outro plano para esse rapaz. Ele conheceu um senhor chamado Manuel de Melo, do qual tornou-se amigo inseparável. Além do senhor Melo, presbiteriano, outra pessoa que se relacionava bem com João Augusto era um senhor chamado Bezerra. Esse conhecia um senhor chamado Medeiros, residente em Afogados, bairro do Recife. Falou a ele de um jovem de 17 anos, recém-convertido ao Evangelho, mas ainda sem nenhuma definição quanto à igreja. Convidado pelo senhor Bezerra, foi a Recife, na casa do senhor Medeiros, onde teve a oportunidade de assistir o primeiro culto evangélico na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Conheceu os responsáveis pela denominação naquele dia e recebeu várias literaturas e um livreto intitulado Preceptor da Bíblia no Lar. Aceitou a doutrina adventista, a qual defendeu com ardor, especialmente a obediência aos 10 mandamentos da lei de Deus. E em 30 de junho de 1912 foi batizado nas águas pelo pastor John Lipke, da nacionalidade alemã. Nesse mesmo dia, sua alegria teve o amargo da separação de um ente querido da família, pois seu mano Sebastião falecia na cidade de Paulista, acometido de varíola. Através do seu trabalho, conseguiu trazer para a Igreja Adventista o amigo Manuel de Melo. Com essa família, formou-se um grupo de 7 pessoas. E certa noite apareceu na reunião do grupo uma senhora chamada Lucrécia, acompanhada de numerosa família. Foi a mãe do pastor Godofredo Vanderlei. Com mais essa família e outras pessoas, formou-se oficialmente uma congregação, Congregação Adventista do Sétimo Dia, em Paulista. E em 12 de junho de 1912, recebeu João Augusto convite do pastor John Lipke para participar de um curso de comportagem em Salvador, na Bahia. Ao voltar de Salvador, começou a trabalhar como colportor em Recife e sul de Pernambuco. No dia 6 de abril de 1914, este jovem casa-se com a outra jovem Marcionila Ferreira da Silva, filha de Francisco Ferreira. O enlace matrimonial foi realizado pelo pastor Lipke, na cidade de Caruaru, Pernambuco. E o casal foi residir em Paulista. Desse matrimônio nasceram os filhos, a saber, Jair, Otoniel, Junílio, Ozi e Divalda. O comportor, agora João Augusto da Silveira, foi convidado pelos pastores Frederico e Ricardo para substituir um obreiro que havia sido transferido para o estado de Minas Gerais. Ele aceitou o convite, que tinha como tempo determinado, por 10 meses de experiência. Findaram-se os meses, mas ele continuou na obra do ministério, no qual serviu durante 11 anos. E em 1922, recebeu das mãos do pastor Meyer, no Rio de Janeiro, a credencial de ministro licenciado, documento que a organização dava aos obreiros desde os dias de Tiago White, conforme o Livro dos Fundadores. Ainda no ano de 1922, João Augusto da Silveira foi consagrado ao ancianato pelo pastor Clarence Emerson Renfro. A consagração referida equivale à de presbítero, a qual nós conhecemos, segundo a própria Bíblia Sagrada. E na Igreja Adventista do Sétimo Dia, permaneceu lá até o ano de 1928, pedindo seu desligamento do ministério e da Igreja por motivo essencialmente doutrinário. Suas próprias investigações bíblicas o levaram a aceitar a doutrina do batismo no Espírito Santo com o dom de línguas estranhas, conforme ensina a Bíblia Sagrada. E em 9 de janeiro de 1929, recebeu a carta de conduta assinada por Ernesto Mansell, presidente da Missão Pernambucana, escrita nos seguintes termos: o fim da presente é de certificar que o senhor João Augusto da Silveira esteve empregado em nossa organização durante 11 anos, mostrando sempre boa vontade ao trabalho. É pessoa honesta e de toda confiança, saindo de nossa organização
por sua livre e espontânea vontade. Uma promessa começa a então se cumprir sobre a vida de João Augusto da Silveira.